Ai, sabe o que eu acho curioso, gente? É que nos últimos anos está sendo proibido gostar de séries, né? Porque aparentemente tudo que é série que lança, que é promissora, que tem temporadas boas, é interessante e tal, termina muito mal, né? Um exemplo bem recente que muita gente lembra, inclusive, é o Stranger Things, que inclusive a galera detestou tanto aquele final que achou que aquele era um final fake, né? Que o verdadeiro final ainda estava por vir, tendo teorias sobre o que ia acontecer nesse final secreto e tal, e como a série indicava a data desse suposto final, uma loucura que só confirma que Stranger Things fracassou miseravelmente na última temporada. Mas não é só Stranger Things, não. Temos outras séries. Inclusive aqui no canal eu gravei um vídeo sobre Umbrella Academy, que é uma série que eu gostei no início, mas que chegando pro final ficou meio meh. Mas não é só em relação ao final, não, tá? Também tem outras séries que estão continuando que não são tão boas, né? Caso do Dragão mesmo, eu não acompanhei a segunda temporada, eu desisti. Porque o que eu tinha visto até então tava muito chato, não dava vontade de ver. The Last of Us, segunda temporada, fraco. Aí, que mais? Ruptura, eu gostei da segunda temporada de Ruptura, mas teve gente que não gostou e eu entendo porque não acontece muita coisa. Então, ser fã de séries hoje em dia tá muito complicado, porque as séries parece que estão entrando num piloto automático de não querer fazer aquela série porque os envolvidos realmente gostam do que está sendo feito. E sim porque aquela obra é muito popular, vai gerar muito dinheiro e, portanto, eles têm que fazer aquela produção o mais rápido possível para aproveitar o hype e conseguir o seu lucro que é tão almejado. Então isso faz com que muitas séries acabem se prejudicando na sua narrativa e desanda, né? Muitas séries hoje em dia não são feitas com amor. É muito difícil você ver uma série que é boa do início ao fim. Eu acho que a última série que eu me lembro que finalizou muito bem, eu não assisti, mas todo mundo fala que terminou muito bem. Foi Succession. A última temporada de Succession foi uma loucura nas redes sociais, todo mundo falando super bem, e eu acredito que Succession tem uma fama muito grande. Eu vou assistir um dia Succession, eu tô enrolando há muito tempo, mas eu vou. Mas, enfim, é o último caso de série que eu vejo que de fato finalizou muito bem e tem uma narrativa que é muito boa e que os envolvidos realmente gostavam daquela série, gostavam de trabalhar nos personagens, no roteiro, na parte de produção. É uma obra feita realmente com muito amor, coisa que, como eu acabei de falar, está difícil de se encontrar nas séries. Não só nas séries, isso se estende para outras áreas da cultura pop, até porque essas outras mídias estão se espalhando pelo mundo inteiro e elas estão competindo muito umas com as outras pela atenção do público, né? Então você tem muita oferta de filme, série, jogo, anime, tem dorama, novela, tem livro, quadrinho, vídeo de TikTok, YouTube, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que fica difícil de acompanhar tudo. E você tem que produzir o mais rápido possível para reter a atenção. O que isso faz, como eu acabei de falar, faz com que muitas obras sejam feitas sem amor, sem carinho, sem nada do tipo, é o raso do genérico, que às vezes pode até ser tecnicamente bem feito, mas que fica um pouquinho complicado, né? Mas assim, hoje em dia tem até obras que conseguem se salvar nesse caso, né? Como, por exemplo, o filme Devoradores de Estrelas, que eu comentei recentemente aqui no canal e que eu adorei. É um filme feito com muito amor e muito carinho. Ano passado, um outro exemplo é aquele jogo Clair Obscur Expedition 33,
que eu não joguei. Na verdade, eu comecei o jogo, mas eu não terminei por falta de tempo. Mas eu pretendo terminar, tá, gente? Esse eu acho que eu termino esse ano, inclusive. Mas enfim, tem obras que sim, os envolvidos estão dispostos a dar a sua vida para que aquele produto seja o melhor que ele possa ser. Mas isso está muito difícil hoje em dia, né, gente? Inclusive, eu acho que 2022 e 2023, pelo menos na minha concepção, foram anos de ouro, porque teve produção ruim sim, muita produção mal feita, mas que na época tinha muita produção que conseguia ser muito apelativa para o público ia atrás de consumir aquela obra, ela fazia muito sucesso e era boa. Eu consigo lembrar de vários exemplos que eu não vou falar aqui para não estender o vídeo, mas foi uma época muito produtiva na cultura pop, na minha opinião. Talvez eu esteja sendo um pouco enviesado, porque pelo menos na minha vida pessoal foram 2 anos maravilhosos, mas que de fato eu sinto muita saudade porque as produções daquela época continuaram com continuações, por exemplo, nesses últimos 2, 3 anos, que aí sim mostrou o quanto desgastado estava, o quanto os produtores não sabiam o que fazer com aquela obra. E uma dessas obras é o assunto do vídeo de hoje, que é The Boys. Porque teve uma primeira temporada lá em 2019 que era excelente. Eu lembro de assistir na época e estar chocado, principalmente porque aproveitou o hype dos filmes da Marvel e aproveitou para fazer piada em cima daqueles filmes. Então chegou na hora certa. Aí em 2020 lançou a segunda temporada, que eu, pensando assim, eu não sei se eu prefiro ela à primeira. Eu acho as duas muito boas, disputam como a minha temporada favorita, mas enfim. Aí em 2022 lançou a terceira temporada, que foi naquela época de ouro que eu falei, que até então tinha sido a minha temporada menos favorita, mas que ainda era uma ótima temporada, momentos icônicos, momentos que viraram memes. Inclusive a maioria dos memes que você vê hoje em dia que tem The Boys envolvido, a maioria delas vieram justamente dessa terceira temporada. Então, apesar de ela ser abaixo, de ter uma conclusão não tão satisfatória, ela ainda é uma temporada muito icônica, com momentos impressionantes. O Hero Gasm todo mundo lembra. Então, até então, The Boys estava consolidada na cultura pop como uma das grandes séries da atualidade. Aí, em 2023, lançou Gen V, que eu não fui um grande fã. Eu assisti, inclusive, com 1 ou 2 anos de atraso, eu não lembro. Mas que não me animou muito. Principalmente porque não era da série principal, né? Então, fazer o quê? Aí, em 2024, lançou a quarta temporada. Que aí eu não gravei vídeo sobre essa quarta temporada. Por quê? Porque eu tava esperando justamente a série terminar para cobrir a série como um todo. Mas aí a quarta temporada não curti muito também. Aí a segunda temporada de Gen V lançou em 2025, ano passado, que eu não vi. E pelo final de The Boys eu acho que eu nem pretendo, porque pelo visto essa série foi completamente inútil. E agora lançou a quinta temporada e... Rapaz, complicado, hein? Complicado. Mas enfim, bora por partes, né? Primeiramente falando da história, ela começa muito bem com essa parada da sátira com os super-heróis e eles não serem realmente heróicos da forma como a gente conhece. Inclusive, eles são vendidos como produto realmente, marcas licenciadas para enganar trouxa. Eles se vendem como uma certa coisa que na verdade eles não são. Então é uma sátira não só ao mundo dos heróis e ao mundo corporativo, que é muito inteligente, com piadas muito engraçadas, com um texto afiadíssimo.
Não que esse conceito de sátira ao mundo dos heróis seja um negócio, assim, 100% original que surgiu com The Boys. O próprio Watchmen, que lançou nos anos 80, já fazia isso. Mas eu acho que a série The Boys se aproveitou muito bem do momento do hype dos filmes da Marvel. Lançou no mesmo ano de Ultimato, gente. Então era o momento certo para satirizar o gênero que estava em alta. Então, parabéns para o texto de The Boys, que é realmente muito bom nesse início. A partir da quarta temporada, já começa a vir uma safadagem tão grande. Primeiramente que a parte do humor já não fica tão boa, né? A parte da sátira, a parte de momentos chocantes realmente. Porque a gente já viu nas outras temporadas absurdos tão grandes que quando chega aqui perto da reta final a gente já viu de tudo, então nada surpreende ninguém. E às vezes parece até que tá meio que se repetindo, né? Então não é tão legal assim. Além de que a série começa a pesar muito mais o lado da crítica, né? A crítica social, crítica política, essas coisas. Não que a série não tivesse essas críticas, como eu acabei de falar, tinham, mas elas eram bem mais sutis antes e elas não se sobressaíam em relação à história principal. Elas estavam a serviço da história principal. A partir da quarta temporada começa a ficar bagunça. Meio que nada se conecta com nada. Aí tem umas tramas também que não levam pra lugar nenhum. Nossa, que raiva! Aquela trama do vírus que surgiu em Gen V e que não deu em nada. Aquela trama também do V1 que surgiu nessa quinta temporada. Não deu em nada, meu amigo. Que raiva, meu Deus do céu. Aí, falando de outras coisas, atuações. Eu acho que no início da série as atuações são boas. Com o passar do tempo começa a piorar. Eu acho que os únicos atores que realmente se salvam até o finzinho é o Anthony Starr e o Carl Urban, né? Ou seja, o Homelander e o Billy Butcher. Personagens muito bons. Aqui na quinta temporada, eu sinto que já dá uma desgastada nesse personagem, já não fica tão legal. Mas que eles carregam a série nas costas, eles carregam, principalmente o Homelander. O cara tá insano nessa série, um dos grandes personagens atuais da cultura pop. O tanto de meme que fazem com ele é inacreditável. Anthony Starr, eu acho que inclusive deveria ter sido indicado ao Emmy em algum momento. Talvez, porque ele manda muito bem, principalmente na terceira temporada, que ele tá uma loucura. Aí a produção da série no início é boa, é muito boa de fato. Você vê que tem um investimento. Era até então a grande série da Amazon, era a série que estava carregando a Amazon nas costas, era o motivo de muita gente assinar a Amazon. É meio que o efeito Stranger Things para Netflix e o efeito Game of Thrones para HBO. Mas que com o tempo, com o passar das temporadas, a gente via que a produção ia ficando um pouquinho pior. Inclusive nessa quinta temporada, a produção, o valor de produção tá um lixo, meu amigo, um lixo. Inclusive esse pôster que vocês estão vendo aí no vídeo, eu achei horroroso de tão feio, velho. Essa iluminação extremamente fake, mas que foi o pôster mais bonito que eu achei, porque até o marketing, velho, o marketing dessa série tá com uns negócios horrível. Meu Deus do céu, parece às vezes série da CW quando você tá assistindo, de tão fake, porque os efeitos visuais estão ruins, uma tela verde safada, fotografia não é muito inspirada, direção de arte dá uma capengada muito grande. Então, tá complicado, velho. Complicado. E assim, no geral é uma série que eu gosto, tá? Eu falei, mas era pra deixar claro aqui o meu amor por The Boys. Foi uma série que me salvou durante a pandemia, literalmente. Ela me fazia querer continuar.
Eu tava em videoaula todo dia, praticamente, uma bosta do EAD da pandemia. E o que me motivava a continuar seguindo em frente era o fato de que quando terminasse a semana, tudo ia valer a pena porque eu poderia ver um novo episódio de The Boys. Então eu tenho muito a agradecer por essa série. Ela fez parte da minha vida, tá no meu coração, mas que a partir da quarta temporada eu já não gosto muito, infelizmente. Então, nota pra série, deixa eu ver. A primeira temporada e a segunda eu acho nota 9, a terceira nota 8, a quarta nota 5 e essa nota 5 também. Mas assim, pra mim a média fica num 8, 7,5 por aí. Ainda é uma série que eu gosto, mas que capengou. Capengou, efeito Game of Thrones, como eu falei, tá muito complicado ser fã de cultura pop hoje em dia. E outra coisa, episódio final, bagunçado demais. Eu achei melhor que o episódio final de Stranger Things, achei. Mas muito ponto sem nó, muita coisa sem sentido, diálogos terríveis. Não conseguiu me emocionar esse final. Infelizmente, ficou aquém do que eu esperava. Não que eu esperasse muito, mas deu no que deu. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje, definitivo sobre a minha crítica de The Boys, porque eu já fiz um vídeo sobre a primeira até a terceira temporada, na época que lançou a terceira temporada. Então, aqui estou eu para finalizar esse ciclo. Olha que coisa bonita. Mas, enfim, é isso por hoje. Até a próxima e tchau.